Seja bem-vindo ao nosso canal Curvas do Saber. Dando início a esta série, a qual nós estamos denominando Reflexões e Provocações, nós iremos conversar um pouco sobre sabedoria. O que é ser sábio? E o tema em que iremos nos apoiar é o seguinte. Eu vou ler esta frase e depois iremos trabalhar em cima dela. Sábio é aquele que se transforma em jardineiro das próprias ideias. É aquele que está livre das trevas, livre da ignorância, livre dos preconceitos, livre dos dogmas e dos ídolos. Pois bem, então vamos conversar um pouco sobre isso que nós acabamos de dizer. O que é ser jardineiro das próprias ideias? Ora, é ser autêntico, não ser escravo de ideias alheias, principalmente aquelas que nos cegam e nos fazem acreditar em coisas absurdas. É preciso acordar, pensar, refletir, confrontar ideias e formular os seus próprios pensamentos. E isso é filosofia. Filosofia que tem a capacidade de sacudir as nossas certezas. É a filosofia que tem o papel de nos livrar do óbvio, de despertar a nossa consciência, de criar novas ideias, de questionar. Mas, claro, sempre questionar tendo bons argumentos. Não seria apenas dizer, isso não é assim, isso não está certo. É preciso ter uma base sólida para ter bons argumentos. E por falar nisso, eu lembro aqui de fazer uma distinção entre o espírito crítico e espírito de crítica. Ok? Vamos lá. Espírito crítico é o quê? É uma atitude amadurecida, ponderada, que confronta motivos, confronta ideias, que busca a verdade com seriedade e serenidade, sempre procurando acumular bons argumentos para poder questionar e fazer uma boa discussão. Mas é importante dizer que, mesmo tendo bons argumentos, é sempre necessário respeitar as ideias do outro. Agora, espírito de crítica é uma atitude de pura contradição, de desorganização mental, de superficialidade irresponsável, que nasce do nada e não conduz a coisa alguma. Simplesmente ser do contra e não ter argumentos suficientes para sustentar uma conversa ou uma discussão que coloque o tema discutido num patamar mais elevado. Eu disse também que sábio é aquele que está livre das trevas, livre da ignorância, dos preconceitos, livre dos dogmas e dos ídolos. Pois bem, as trevas são a própria ignorância, são a escuridão dos conhecimentos, da cultura, de ideias que levem a uma boa reflexão. Os preconceitos também fazem parte desta escuridão, e sejam eles de que ordem for, né? Os dogmas são verdades absolutas que não devem ser mexidas ou remexidas
pela reflexão ou pela lógica. Cada qual sabe o que é melhor para si, é claro, mas é preciso aprender a refletir e provocar as ideias, os conceitos, as verdades, porque a sabedoria ela só vai avançar se for antecedida pela reflexão, pelo jogo das ideias, que é o caso, por exemplo, da ciência. A ciência precisa estar de portas abertas para a discussão, para novas ideias, para o questionamento. Ciência jamais pode ter verdades absolutas ou dogmas. A ciência avança com verdades relativas, sempre com a disposição de ser questionada. Verdades absolutas na ciência, jamais. Pelo menos deveria ser assim. Bom, vai aqui uma pequena frase. Meu pensamento é poético e nega-se a andar em linha reta. Era o que dizia o grande professor e filósofo saudoso Rubem Alves. Um pensamento filosófico também se nega a andar em linha reta. E isso é sair da escuridão. O professor Rubem Alves também dizia que, preste atenção, milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Quer dizer, continua sempre o mesmo, não sai do lugar, não evolui, não melhora, não avança. A metáfora do fogo, que é aqui usada, é justamente a explosão do saber, como o milho que explode. Quando ele explode, ele vira outro. Então, essa é a metáfora do fogo que ele usa nesta frase, nessa citação. É a explosão do saber, da busca do conhecimento, da reflexão, fugir da mesmice, fugir do óbvio e ser o jardineiro de suas próprias ideias. E completando esta linha de pensamento do professor Rubem Alves, ele também dizia que as escolas deveriam se dedicar um pouco menos ao ensino das respostas certas e dedicar mais tempo ao ensino das perguntas inteligentes. Às vezes, é preferível fazer perguntas para, digamos, gradativamente chegar às respostas. E perguntas inteligentes, muitas vezes, vêm da inocência das crianças, não é? Que colocam os adultos em maus lençóis. Pois bem, para finalizar, então, eu falarei um pouco sobre os ídolos. Seja lá em que nível de existência eles sejam. De modo geral, os ídolos nos colocam numa gaiola, quando são por demais venerados. Eles anestesiam a nossa capacidade de pensar, de questionar. Por sua vez, é bom ter cuidado, então, com a idolatria, pois há sempre, não é, um mundo oculto nos ídolos, nos maiores, nos melhores, nos famosos. Mundo oculto que pode até vir a ser decepcionante quando descoberto. Mas é claro que podemos ter admiração por pessoas, admiração por coisas, não resta a menor dúvida. Contudo, é bom então cuidar para não chegar ao nível da idolatria, porque a idolatria anestesia a nossa capacidade de questionar, de refletir. Enfim, é preciso aprender então a ser o jardineiro de suas próprias ideias. Esta
Então, é a essência dessa nossa conversa de hoje. Criar seu jardim de ideias. Regar essas plantinhas todo dia com as gotas e o adubo da reflexão. Sejamos, então, jardineiros de nossas próprias ideias. Então, termino por aqui, agradecendo pela sua atenção. E aguarde que novos vídeos estarão aqui nesta série chamada Reflexões e Provocações, neste nosso canal, Curvas do Saber. Obrigado e até lá. Tchau, 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 tchau.